gente. Pronto, voltando aqui, gente. Então essa é a revisão nossa para a prova do segundo ano, né? Prova que eu digo, mas é uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação consiste em ver como é que vocês conseguiram absorver alguns conteúdos durante esse período de pandemia. Então, a avaliação do segundo ano, ela terá 10 questões. Nenhuma questão com cálculo. Porém, eu irei cobrar a parte teórica. Irei cobrar principalmente essa parte aqui de gases, tá ok? Veja, vamos lá, gases, né? Qual a principal característica do estado gasoso? É o maior distanciamento entre as moléculas, né? Se você comparar, ó, o estado sólido, S de sólido, vamos aqui desenhar várias moléculas ou átomos no estado sólido. Então, pronto. Você nota que o estado sólido, ele é formado por átomos ou moléculas, depende da substância, que tem uma certa ordenação, né? E uma distância entre as mesmas pequena. Por isso que o estado sólido tem como característica principal ser rígido, né? Já o estado líquido, você tem moléculas ou átomos um pouco já desagregados, ou seja, desorganizados mesmo, mas um pouco só. Então a gente pode notar aqui que não tem um padrão de organização, né? Você não consegue notar. Por isso que o estado líquido tem algumas características dele, por exemplo, né? É mais compressível, né, do que o estado sólido, né? É uma principal característica. Já o estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas uma das outras e bem desordenadas, tá bem? Então, isso aí é a principal característica, né, do estado gasoso, é o maior distanciamento entre as moléculas ou átomos, tá bem? Aí as variáveis do estado gasoso. Como é que você define as variáveis do estado gasoso? Você tem que saber o volume, é essencial, a pressão, a temperatura e a quantidade de matéria. Inclusive tem uma equação que correlaciona, né, essas três variáveis do estado gasoso, né? É a equação de Clapeyron, né, que é PV-nRT. Ó, pressão, volume, número de mols e temperatura. Aqui é uma constante universal dos gases. Então, para você definir o estado gasoso, você precisa dessas quatro variáveis, né? Ó, volume, pressão, temperatura e quantidade de matéria. O volume geralmente é dado em litros ou centímetros cúbicos, a pressão em atm, a temperatura em graus Celsius ou Kelvin, e a quantidade de matéria é número de mols, hein? Mols. Outra característica que chama a atenção do estado gasoso é quanto a seu volume, né? O volume de um estado gasoso é bem variável, né? Aí está dizendo aqui, ó, ocupa todo o volume do recipiente. Se você pegar, ó, 1 litro de gás e colocar numa bexiga de 20 litros, tem capacidade para 20 litros, o gás vai ocupar totalmente a bexiga de 20 litros. Lógico, tem que considerar aí que a bexiga não vai ficar cheia, né? Mas ele vai preencher, né? É o mesmo que você pegar um gás. Um exemplo mais, mais assim, real. Pegar um gás dentro de uma bexiga de 1 litro. Coloca numa sala, fica trancada. Uma sala. O gás vai tentar ocupar todo o espaço, né? Dentro da sala. Então, isso é uma das características. Pressão. Por que a pressão do estado gasoso é maior em relação à do estado líquido e do estado sólido? Porque a pressão é resultado do choque, né, das partículas do gás com as paredes do recipiente. Então, ó, você tem vamos dizer aqui, ó, você tem um recipiente onde você tem as moléculas do gás ou os átomos do gás. Esses átomos, eles estão constantemente, ó, em movimento aqui dentro. Então eles estão constantemente batendo na parede do recipiente.
provocando essa questão da pressão, né? Aí aqui ele fala sobre as unidades de pressão, aí tem o Pascal, que é nada mais é que é 1 Newton por metro quadrado, o ATM, né? E os 760 milímetros de mercúrio, tá bem? Aí equação de Clapeyron, eu já mostrei a vocês, né? É uma equação que correlaciona as 4 variáveis do estado gasoso: pressão, volume e temperatura. R é a constante universal dos gases. Aí veja, primeira coisa, o que é um gás ideal, né? Vamos lá, deixa eu ver se está aqui. Pronto, gás ideal. Qual a diferença entre um gás ideal e o gás real? O gás ideal, gente, ele tem como característica principal é que você considera, deixa eu só colocar um adendo aqui, também conhecido como gás perfeito. No gás ideal, o gás perfeito, você considera que as moléculas ou átomos do gás, eles têm, vamos dizer assim, uma interação insignificante entre um e outra molécula, ou entre um átomo e outro átomo. Você não considera interações entre as moléculas ou átomos do gás ideal, tá bem? Isso é uma forma de simplificar os cálculos, tá bem? Essencialmente o gás ideal é isso. Também, ó, pequeno tamanho de partículas em relação ao espaço entre elas, tá bem? É como se você considerasse que todas as partículas no gás ideal têm o mesmo tamanho, tá bem? É isso que ele está querendo dizer. Então o gás ideal é essa situação na qual você imagina que o gás deveria ser. Ele deveria ser, não ter interação entre as partículas, interação intermolecular, ou seja, você está desconsiderando que existem ligações químicas aqui, tá bem? Quando você fala de gás ideal, você não considera ligações químicas, nem ligações químicas dentro da molécula, nem ligações intermoleculares entre as moléculas, tá bem? Já o gás real é o gás real mesmo, no nosso dia a dia, tá bem? É o gás que o gás real é o gás que a natureza utiliza, né, para fazer uma série de fenômenos, né? Para se realizar uma série de fenômenos. Aí veja, no gás real você começa a considerar interações entre as moléculas ou átomos. Aí, o tamanho das partículas é significativo em comparação com o espaço entre elas. Então você começa a considerar as ligações químicas dentro da molécula e as ligações intermoleculares entre as moléculas ou o átomo, né, ou os átomos. Veja, deixa eu dar um adendo histórico aqui. Essa teoria do gás ideal, ela foi desenvolvida numa época que o conceito de átomo, tá bem, não era não tão explorado ou não tão conhecido, tá ok? Depois que se desenvolveu a teoria atômica, aí se fez uma série de considerações, né, acerca do gás real. Então, o gás ideal, a teoria do gás ideal foi desenvolvida numa época que não existia ou não era considerado a questão dos átomos. Já o gás real, ele considera a formação de átomos e moléculas com diferentes tamanhos, tá ok? Voltando aqui, então, ó, o gás ideal, como ele está falando aqui, ó, movimento contínuo e desordenado, colisões elásticas. Colisões elásticas, deixa eu passar aqui, é como se você tivesse uma colisão aqui, mas você não tivesse desprendimento de energia. É como se a molécula batesse ou na outra molécula ou na parede do recipiente e permanecesse com a mesma quantidade de energia, tá bem? Aí, veja, aí é que tá. Diferença, como é que eu sei? Existe uma condição, mesmo o gás sendo real, ele pode se comportar como gás ideal, tá ok? Todo gás, ele é real,
Mas dependendo das condições, todo gás real vai se tornar um gás ideal. Como? Se você, como ele está falando aqui, ó, elevar a temperatura e baixar a pressão, então, ó, se você elevar a temperatura, então, ó, se você elevar a temperatura, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma maior agitação entre as moléculas, tá ok? Porque o conceito de temperatura, né, está correlacionado hoje em dia com o conceito de agitação molecular. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas, tá bem? Aí veja, se eu elevar a temperatura, o que é que ocorre? Vai ocorrer o quê? Que as moléculas vão estar mais agitadas e vão estar mais distantes umas das outras. Se elas estão mais distantes umas das outras, você está considerando que não existe uma certa interação intermolecular, né? Ou seja, entre moléculas ou entre átomos, né? Então você já está se aproximando de uma condição ideal, porque na condição ideal você não considera as interações intermoleculares, tá bem? Baixar a pressão. Veja, se você, vamos dizer aqui, ó, você tivesse um êmbolo e aqui fosse uma seringa, se você baixar esse êmbolo, você está aumentando a pressão, né, aqui dentro. O que é que você está fazendo? Fazendo com que as moléculas se aproximem umas das outras. Se as moléculas se aproximam umas das outras, essas moléculas vão ter interação intermolecular. Então você está fugindo da situação de idealidade. Porque na situação de idealidade, você tem que pensar que as moléculas ou átomos não interagem entre si. Então, ó, uma condição de pressão alta, você afasta da condição ideal, você vem para uma condição real. Já uma condição de pressão baixa, você está deixando que esses átomos ou moléculas não tenham, né, interações entre si. Então, você está se aproximando de uma condição ideal. Por isso que o texto aqui chama a atenção. Ó, o gás perfeito ou gás ideal é quando você tem uma temperatura alta e uma baixa pressão, tá ok? Aí veja, a quantidade de matéria, né? É o mol, né? Quantidade de matéria, eu acho que eu não vou pedir na prova não, mas eu vou falar aqui o que é quantidade de matéria, né? É uma forma, né, que os químicos e físicos eles desenvolveram para contar moléculas. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí, pronto, deixa eu apagar, viu, gente? Então, ó, um mol nada mais é do que 6, né, aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Aqui é 23, hein? Entidades, é um número enorme, hein? Tá ok? Aí, temperatura, né? A temperatura de um gás é o grau médio de agitação das moléculas. É o que eu disse a vocês, né? O conceito de temperatura é o conceito de agitação molecular. Quanto mais agitado está um sistema, mais elevada é sua temperatura. Quanto menos agitado está um sistema, menor sua temperatura. Então é isso que ele fala aqui. Ele chama atenção para essa fórmula que eu não vou pedir. Aí ele chama atenção aqui, ó, para as leis de Charles e Gay-Lussac, que são transformações isocóricas ou isovolumétricas, né? São transformações gasosas na qual você varia a pressão e a temperatura, mas o volume permanece constante, tá ok? Você também tem transformações isobáricas, ou seja, você varia o volume e a temperatura, mas deixa a pressão constante. E você tem a transformação que é redigida pela lei de Boole e Mariotti. Você tem transformações isotérmicas, né? Ou seja, você varia a pressão e o volume, mas a temperatura é constante. Aí vejam o seguinte, ó, na transformação isovolumétrica, o volume é constante, aí você varia a pressão e a temperatura. Numa transformação isobárica, a pressão é constante, aí você varia o volume e a temperatura. E numa transformação isotérmica, você varia
a pressão e o volume, mas mantém constante a temperatura. Tá ok? Então veja, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? É aquela condição na qual, quando eu digo que um gás está na CNTP, eu estou querendo dizer o quê? Que ele está na temperatura de 0 grau e a 1 atm de pressão. E o volume desse gás é 22,4 litros. Então, se eu disser um gás na CNTP, tá ok? Você já vai imaginar o quê? Que um mol desse gás, ele tem um volume de 22,4 litros. Ele é um gás ideal, tá bem? Um gás ideal, ou seja, você não está considerando as interações intermoleculares, né, entre os átomos ou moléculas. Então isso aqui eu já expliquei, esse quadro aqui também. Vamos avançar na nossa revisão. Então veja, na prova vai ter lá umas 4 questões sobre gases, tá bem? E tudo teórica. Vocês enfatizem bem em entender a diferença entre um gás ideal e um gás real, tá bem? Esse quadro aqui é muito importante, porque faz um apanhado de tudo que eu vou cobrar na prova. Essa parte aqui de fórmulas eu não vou cobrar não, porque eu não vou cobrar cálculo, hein, gente? Então, veja. Vamos lá. A matéria, né, ela apresenta 3 estados, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Mas aqui, nesse quadro, ele mostra o estado de plasma. E aqui tem um 5º estado, né, que fala que é o bóson de Einstein, né? É uma descoberta recente que os cientistas observaram. No dia a dia, a gente consegue observar essas 4 aqui. Porque o plasma, o que é o plasma? Só ocorre estado plasmático a temperaturas altíssimas, da ordem de 10.000 graus. Então, nesse estado, os átomos possuem carga elétrica e movem-se caoticamente, espalhando-se por todas as direções, a cerca de 15.000 km por hora. É o estado da matéria das estrelas. Então, raios também, viu? Raios, o raio elétrico, quando está em dias chuvosos, ele cai, então significa que ali é um estado plasmático que se forma. E aqui também, viu, gente? A estrela, né, o Sol, ali é o estado plasmático. Você tem uma temperatura altíssima, a formação de um agregado, né, de átomos que tem carga, possuem carga elétrica, né? Aí veja, os estados mais simples, né, o estado gasoso, tá ok? Abaixo de 1.000 graus. Aí característica do estado gasoso, principal característica, compressibilidade, né? Compressibilidade. Vai cair uma questão lá afirmando que o estado gasoso possui ductibilidade. Vou até escrever aqui, dica, hein, da prova. Ductibilidade. Ductibilidade não é propriedade gasosa, hein, gente? Lembre-se disso, é propriedade de sólidos. É uma propriedade na qual você pode formar fios, ok? Então, lembre disso, hein? Qual a principal característica do estado gasoso? Compressibilidade, né? Elasticidade também é outra. Estado líquido, né? A temperatura ambiente, os átomos de maior parte das substâncias viajam ainda desordenadamente, percorrem todo o volume que lhe é dado, como um de um copo. A velocidade média das partículas é de 90 km por hora. Isso aqui eu estou chamando a atenção a agregação, né? A diferença entre o estado gasoso e o estado líquido é que no estado gasoso você não tem uma forte agregação entre átomos e moléculas. No estado líquido você já possui uma forte agregação. Só que você já possui uma agregação, mas não tão ordenada. Aí se você observar o estado sólido, né? O estado sólido, há praticamente as moléculas ou átomos, elas estão no estado estacionário, mas não tanto. Mas vamos considerar assim que elas estão no estado estacionário, estão paradas. Elas só fazem vibrar, tá bem? Então, e altamente organizadas, tá ok? Como tá aqui, Então a agregação aqui é baixa. O 5º estado, né, que é esse bóson de Einstein,
os átomos estão a uma temperatura muito próxima do zero absoluto. Então é um zero no qual não existe nem vibração, como aqui no sólido. Então só é possível alcançar esse estado, né, que é o estado da matéria, em laboratório. Veja, outra coisa que eu vou cobrar lá de vocês, é um assunto até do primeiro ano, ligações químicas, né? Você pode ter a ligação metálica, ocorre entre um metal e outro metal. Você tem elétrons livres entre os metais. E você pode adotar a teoria do mar de elétron. O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse átomos de ferro, que é um metal. Aí veja, esses átomos de ferro, eles ficam trocando elétrons entre si, ó, cargas negativas. Por isso que é um mar de elétron. É o que ele está falando aqui. Aí veja, outro tipo de ligação química, ó. Você tem a ligação metálica. Agora outro tipo, ligação covalente. Na ligação covalente você tem um compartilhamento de elétrons. Então geralmente ocorre entre um ametal e outro ametal. Por exemplo, ó, flúor ligando-se a outro átomo de flúor. O que é que vai ocorrer? Ao invés, na situação anterior, de ter um mar de elétrons, né, uma troca de cargas negativas constante, aqui você tem um compartilhamento de elétrons. Então um átomo de flúor compartilha outro elétron com outro átomo de flúor. Então é um compartilhamento. Só ocorre entre ametais. Com mais frequência, flúor, cloro, oxigênio, enxofre, carbono e assim por diante, tá bem? Deixa eu pegar a borracha aqui que... Aí veja, deixa eu ver aqui. A regra do octeto eu não vou cobrar, então não vou nem falar. Você tem outro tipo de ligação química, a ligação iônica. Ocorre a transferência de elétrons e o ganho e perda de elétrons. Exemplo, ó. Você tem um átomo de um metal, como está aqui, ó, a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal. Por exemplo, ó, o sódio é um metal, segundo a tabela periódica, e o cloro é um ametal, AM, e ametal. Então, ó, se o sódio quiser se ligar ao cloro, ele vai ter que perder um elétron, formando um cátion. E esse elétron vai ser transferido, vamos dizer assim, de forma grosseira, para o cloro. Então ele vai ter um excesso de carga negativa, então vai formar um ânion, tá ok? Então isso é uma característica, né, das ligações químicas. Você tem três tipos de ligações químicas: a ligação metálica, a covalente e a ligação iônica. Na ligação metálica você tem esse mar de elétrons, ou seja, são átomos de metais, exclusivamente de metais, trocando cargas entre si, cargas negativas. Na ligação covalente você tem um compartilhamento de elétrons que ocorre entre ametais, sempre um ametal com outro ametal, compartilhando elétrons. E na ligação iônica você tem um ametal se ligando a outro ametal por meio de transferência de elétrons, ou seja, você vai ter uma perca ou um ganho de elétrons, ok? Vamos lá, prosseguir. Aí outro conceito que eu chamo a atenção, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Outro conceito que eu chamo a atenção lá na nossa prova é o conceito de pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão. Deixa eu pegar aqui o laser. Pronto. Então, ó, a pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem, ou seja, a quantidade de líquido que evapora é a mesma que se condensa. A pressão de vapor é a medida da tendência de evaporação de um líquido. Veja, eu tenho aqui, vamos dizer, ó, água, tá ok? E aqui eu tenho água no estado de vapor, ou estado gasoso, na verdade. Aí você vai ter um equilíbrio termodinâmico aqui, ó, ocorrendo entre o estado de vapor e o estado do líquido, tá bem? A mesma taxa que há uma transformação do estado líquido para o estado de vapor,
é a mesma taxa com que ocorre a transformação do estado de vapor para o estado líquido. Aí você vai ter a questão da pressão, né? Pressão de vapor, que é essa pressão exercida por um vapor, quando ele está em equilíbrio termodinâmico. O que é equilíbrio termodinâmico? É quando você tem essa transformação do estado líquido para o estado de vapor igual à transformação do estado de vapor para o estado líquido. Ou seja, a quantidade de líquido que evapora é a mesma que se condensa. Condensar é o mesmo que passar do estado de vapor para o estado líquido. A pressão de vapor é uma medida da tendência de evaporação de um líquido. Por quê? Veja, se você tem um líquido com alta pressão de vapor, então ele tem uma tendência forte à temperatura ambiente de passar do estado líquido para o estado gasoso. Vou dar um exemplo: gasolina. Gasolina evapora rapidinho. E água? A água já não evapora tão grande, né? Com a taxa tão grande, né? Então, se eu pudesse afirmar aqui, ó, quem é que tem maior pressão de vapor? A água ou a gasolina? Logicamente, você iria, depois dessa explicação, responder que a gasolina, né? Ela tem uma tendência a se transformar em vapor. Então, veja, mas existem maneiras de você alterar a pressão de vapor de um líquido. Você pode adicionar solutos, né? Solutos, exemplo, se você adicionar cloreto de sódio aqui, ó, por exemplo, a água, há uma tendência que essa pressão de vapor aumente ainda mais, tá ok? Então vocês já sabem que é pressão de vapor. Então, logicamente, ó, se eu tenho um exemplo bem prático que isso vai ser cobrado na prova, deixa eu desenhar aqui. Então, ó, se eu tenho uma panela com água, H2O, e esquenta essa panela, ela vai entrar em ebulição, ó, a 100 graus Celsius, se for água pura. Mas se eu tenho uma panela que tem água mais NaCl, que é cloreto de sódio, sabe o que vai ocorrer? A pressão de vapor aqui da água vai ser maior, porque o sódio é como se ele interagisse com as moléculas de água, fazendo com que as mesmas tivessem uma certa resistência a passar para o estado de vapor. Então a água não vai mais ter o ponto de ebulição em 100 graus, provavelmente lá em 105 graus Celsius, ok? Então isso aí vai ser cobrado na prova, hein? Tipos de interação intermolecular, né? É outro assunto da prova. Então, ó, você tem esses 4 tipos aqui, ó. Íon dipolo, exemplo, né? É quando você tem, ó, uma molécula de água interagindo com um íon. Pode ser um cátion ou um ânion. Tá ok? Eu tenho uma videoaula sobre isso, hein? Quem não estiver entendendo nada, isso aqui é uma revisão, mas eu tenho uma videoaula sobre isso. É só você digitar aí no meu canal Forças Intermoleculares. Ligação de hidrogênio, né? Antigamente taxado como ponto de hidrogênio, mas hoje em dia a gente sabe que é a ligação de hidrogênio. É quando você tem, ó, os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio se ligando ao hidrogênio, hein? Tá ok? Elas vão interagir de forma intermolecular, ou seja, de uma molécula para outra. Ó, outro tipo de interação intermolecular é o dipolo-dipolo, né? Ou dipolo permanente. Exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, moléculas de HCl. Então, ó, o HCl, o cloro, como a gente sabe, né, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então você tem um polo positivo, negativo aqui e um polo positivo aqui. Então, ó, como é que vai ser a interação aqui? Deixa eu desenhar aqui outra molécula de HCl, que é ácido clorídrico. Então aqui tem um polo positivo e aqui, isso aqui é um delta, hein? Delta minúsculo, a letra D grega delta minúsculo, e você tem um polo negativo aqui. Então o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que esse átomo de cloro ele vai interagir com esse átomo de hidrogênio, e esse átomo de hidrogênio aqui vai interagir com o átomo de cloro. Então é um dipolo permanente, ok?
O dipolo induzido é quando você tem uma molécula que é formada pelo mesmo tipo de átomo. Exemplo mais simples, o hidrogênio, né? Você aqui não tem cargas, mas momentaneamente você pode ter a formação de cargas aqui, carga positiva e carga negativa, que vai interagir com outra molécula de hidrogênio. Tá ok? Então a outra molécula de hidrogênio também vai ter uma carga negativa, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, ó, esse lado positivo vai interagir com esse lado negativo, desculpa, e esse lado aqui, ó, negativo, vai interagir com o lado positivo. É um dipolo induzido, hein? Isso aqui é uma coisa tão fraca, mas o que é importante você saber? Veja, deixa eu apagar aqui. Veja a intensidade da interação. Essa interação aqui, ó, dipolo induzido, é a mais fraca. Ou seja, substâncias que têm esse tipo de interação geralmente tem um ponto de ebulição baixo. Baixo mesmo, viu? Também, ó, dipolo é o segundo, né, mais fraco. Então, substâncias que têm dipolo, eles têm um ponto de ebulição mais baixo, mas não tão baixo quanto a anterior. Ligação de hidrogênio íon dipolo, a ligação de hidrogênio e a íon dipolo são as mais fortes, hein? Então, substâncias que têm ligação de hidrogênio têm um ponto de ebulição alto. Exemplo, a água, né? Ligação de hidrogênio, ó, oxigênio e hidrogênio vai formar uma ligação de hidrogênio aqui, fazendo com que a água tenha um ponto de ebulição, um dos mais altos. Só para vocês terem noção, ó, a água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius. Se eu pegar uma molécula parecida com a da água, por exemplo, o ácido sulfídrico, que é formado por um átomo de enxofre e 2 átomos de hidrogênio. Sabe o que é que vai ocorrer? Esse átomo aqui, essa molécula aqui, tem ponto de ebulição abaixo dos 0 graus Celsius. Eu não sei o quanto é, mas é abaixo. Ou seja, essa molécula aqui provavelmente na temperatura ambiente, ela já deve ser um gás. E enquanto aqui, ó, a água, ela não é, a temperatura ambiente, ela vai ser líquida. Tá ok? O íon dipolo também, né? O íon dipolo, se você pegar uma mistura de água líquida, tá bem? E H2O mais NaCl, você vai aumentar, né? Como eu mostrei anteriormente, viu, gente? Você vai aumentar a temperatura de ebulição, como eu mostrei aqui, ó. Essa questão da pressão de vapor. Pronto. Exemplos aqui, ó. Íon dipolo, né? Que são exemplos, né? Que eu estou utilizando, ó. Íon dipolo induzido, que é, ó. Você tem por exemplo, aqui, a molécula de água interagindo com um cátion. Aí, íon dipolo permanente, né? Mesma situação aqui. Você tem, ó, o dipolo permanente, tá ok? Você tem aqui essa situação. Isso aqui, gente, eu não vou cobrar muito não, hein? Mas eu expliquei isso com exemplos, né? Ó, aqui seria o exemplo de quê? Um cátion, né? Por exemplo, um cátion Na+, interagindo com uma molécula de HCl. E aqui seria um cátion Na+, interagindo com uma molécula de hidrogênio. Aqui, ó, seria uma molécula de HCl interagindo com outra molécula de HCl. E aqui seria o que? Dipolo permanente, vamos dizer, ó, um HCl interagindo com uma molécula de hidrogênio. E aqui, ó, dipolo induzido, né? Seria uma molécula de hidrogênio interagindo com outra molécula de hidrogênio. Então tem essas cargas positivas e negativas, tá ok? Aí, embuloscopia é uma propriedade coligativa, tá ok? Corresponde, essa é outra parte da nossa prova. É um conceito bem simples, o conceito de embolioscopia. É uma propriedade coligativa, ou seja, é uma propriedade que está correlacionada com o conceito de solução. O que é uma solução? A solução é a reunião, né, de
uma ou mais substâncias, tá ok? Aí você tem as soluções homogêneas e heterogêneas. Já já a gente vai falar sobre isso. Então, uma solução, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio mais água. Você tem aqui uma solução, uma substância com outra substância. Essa primeira substância aqui vai interagir com essa outra substância. E também o recíproco é verdadeiro. A água vai interagir com o cloreto de sódio. Tá ok? Aí o que é embulioscopia? É uma propriedade correlativa correspondente ao aumento do ponto de ebulição, coisa que eu já falei, ó, de um líquido, quando se acrescenta a ele um sólido não volátil. Exemplo, ó, eu tenho um líquido e acrescento um sólido não volátil, que é o cloreto de sódio. Ou seja, sólido não volátil é aquele que não evapora, né? O sódio, cloreto de sódio, não evapora, hein? Sal de cozinha evapora. Se ele geralmente o ponto de ebulição dele é muito alto, hein? É como se as partículas do soluto, ó, o soluto aqui, vamos considerar o NaCl. Eu estou escrevendo feio assim, viu, gente? É preguiça, mas deixa eu melhorar aqui a letra. E aqui você tem o solvente. Você tem o solvente. Tem o soluto e o solvente. Então, ó, o soluto é o que está em maior quantidade e o solvente... O soluto é o que está em menor quantidade e o solvente que está em maior quantidade. Então, é como se o soluto segurasse as partículas, né, do solvente, não deixando passar para o estado de vapor. Então, a embulioscopia, ela estuda isso. Estuda as interações do soluto não volátil com o solvente. Então, o aumento da temperatura de ebulição pode ser justificado pela pressão máxima de vapor, que se deve à presença de partículas do soluto. Para que ocorra a ebulição da solução, é necessário que ela seja aquecida até que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Então, isso aqui é mais uma explicação, mas o essencial você pegar aqui o que é embulioscopia e quais as consequências da embulioscopia, né? Embulioscopia. Qual a principal consequência? Quando você adiciona um soluto a um solvente, um soluto não volátil a um solvente líquido, esse solvente líquido ele vai apresentar um ponto de ebulição maior do que a situação anterior. Eu já expliquei isso. Então, ó, relembrando aqui o conceito de solução, né? Você tem um soluto, um solvente, tá ok? O soluto em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. Então, o soluto vai se dissolver no solvente, né? E vai formar uma solução. Só que a solução ela pode ser de duas maneiras, né? A solução ela pode ser uma mistura homogênea. Toda solução é uma mistura homogênea, mas nem toda mistura heterogênea é uma solução. Então, ó, mistura homogênea é uma solução. Uma solução é o que? Você pega uma substância solúvel e misturar em outra, ou seja, elas vão interagir, uma vai se solubilizar na outra, tá ok? Qual a característica principal de uma mistura homogênea? Quando você observa a olho nu, você só enxerga uma fase que eu digo, ó, por exemplo, se eu pegar um copo com água e pegar uma colher de sal e você mexer e colocar a colher de sal na água, o que é que vai ocorrer? Você não vai enxergar mais o sal, né, sólido. Você vai enxergar só a água. Se você não souber que ali tem água com sal, você vai dizer o quê? Só tem um aspecto, né? Então, ó, homo, quer dizer um aspecto só, tá bem? Então, a solução, uma mistura homogênea, que é uma solução, apresenta apenas uma fase. Já a mistura hétero, quer dizer diferente, ela apresenta duas fases ou mais, hein? Por exemplo, óleo e água. Aí você tem duas fases. Tá ok? Essas duas fases elas se formam porque a fase 1 e a fase 2 elas não conseguem interagir, questões de solubilidade, tá ok? Aí lei de Henry, né, que é as últimas questões da prova, também não tem cálculo, hein? A lei de Henry correlaciona o que? A temperatura, em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional, né, sobre o gás. Isso foi uma lei, né, proposta por William Henry,
que ele visava esclarecer a solubilidade dos gases. A solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido. Então, veja, essa fórmula aqui, ó, correlaciona a solubilidade de um gás em um líquido por meio da sua solubilidade e pressão. Aqui é uma constante, tá ok? Então, ó, quanto maior a pressão, não é isso? Maior a solubilidade. Quanto menor a pressão, ó, quanto menor a pressão, menor a solubilidade. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Então são diretamente proporcionais. Se um aumenta, a outra aumenta. Sabe qual a consequência disso? Por exemplo, ó, refrigerante. O gás do refrigerante, não sei se vocês sabem, que é esse gás aqui, ó, o gás carbônico, ou dióxido, né? Dióxido de carbono. O dióxido de carbono, né? Ele é injetado no refrigerante, né? Líquido a altas pressões. Por que altas pressões? Se eu tenho uma alta pressão, eu tenho uma solubilidade máxima, ou seja, o CO2 vai se dissolver com muita facilidade na água, né? Compõe um refrigerante. Porém, com o tempo, né? E você vai abrir o refrigerante para consumi-lo, né? O que é que vai ocorrer? Se você abre o refrigerante, né? Tá lá a garrafa com aquela tampa. É uma garrafa, vamos imaginar que seja uma garrafa. Vamos fazer um esforço mental que é uma garrafa. Então, ó, se você abre a garrafa do refrigerante, você está o quê? Diminuindo a pressão interna. Se você diminuir a pressão interna, a solubilidade também diminui. Por isso que você vê o quê? Formação de bolhas de gases. Porque o CO2 está deixando de ser solúvel na água. Porque você diminui a pressão por meio da abertura da tampa da garrafa. Então você diminuiu a solubilidade. Tá ok? E tem consequências nisso? Tem. Mergulho submarino, né? Eu já dei uma aula sobre mergulho submarino. Tem pessoas que mergulham de forma irresponsável, só utilizando bombas de ar comprimido. Só que não sabem do seguinte: tem um perigo da descompressibilidade, que é o que? A pessoa mergulha, vamos dizer, a pessoa mergulhou, vamos imaginar aqui, mergulhou. A pressão aqui embaixo é alta, não é isso? Então o seu corpo, quando você mergulha, tem uma pressão alta aqui embaixo da água. Porém, quando você volta, o que é que vai ocorrer? A pressão vai diminuir. Se a pressão vai diminuir, o que é que vai ocorrer com a solubilidade? Vai diminuir. Sabe o que é que ocorre com essa maluquice da pressão no seu sangue? Se vocês não sabem, nosso sangue é rico em oxigênio e nitrogênio, 2 gases. Se você está mexendo na pressão desses gases, você está o quê? Mexendo na solubilidade desses gases. Então é como se o seu corpo se comportasse como uma garrafa de refrigerante. Então o que é que o mergulhador profissional faz? Ele não volta à superfície de maneira instantânea. Ele vai acostumando seu corpo com aquela pressão. Já uma pessoa que é inexperiente mergulha, fica lá embaixo o tempo que for necessário, com uma mangueira de ar comprimido, e sobe bem rápido. Quando ela sobe bem rápido, a pressão diminui, a solubilidade faz o quê? Diminui. Então vai formar bolhas dentro do seu sangue. Essas bolhas vão causar coceira ou até mesmo ir para o seu cérebro e causar tontura. Imagina você debaixo da água ficar tonto ou desmaiar. Você vai morrer, né? Então a lei de Henry é isso. A lei de Henry também, viu, gente? Deixa eu apagar aqui. Ela correlaciona também pressão de um gás e temperatura. Só que a relação aqui é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a pressão, menor a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Exemplo prático disso. Você tem lá uma panela com água. Se vocês não sabem, a água, ela naturalmente já tem um gás, né, dissolvido nela, que é o oxigênio e o CO2 também. Então, se você aquecer essa panela, você está aumentando o que? Opa, eu expliquei errado aqui. Aqui era para ser, viu, gente?
Deixa eu voltar aqui, veja. A lei de Henry também nos fala o seguinte, sobre solubilidade e temperatura, tá ok? São grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho uma temperatura alta, eu tenho uma solubilidade baixa. Se eu tenho uma temperatura pequena, eu tenho uma solubilidade alta. Aí o exemplo da água. Se você tem um recipiente com água, saiba que esse recipiente também contém dois gases principais, o oxigênio e o CO2, que é o dióxido de carbono. Se você aquecer a água, ou seja, se você aumentar a temperatura, o que é que vai ocorrer? Você vai diminuir porque não são inversamente proporcionais, eu não estou aumentando a temperatura, estou diminuindo a solubilidade. Se eu estou diminuindo a solubilidade dos gases, então ó, esses gases começam a escapar da água. Sabe como? Pega uma panela, coloca a panela com água e coloca no fogo. Você vai começar a ver formação de quê? Umas bolinhas embaixo, né? É os gases diminuindo a sua solubilidade, o oxigênio e o CO2. Isso é importante, hein? Principalmente questões ambientais. Eu tenho uma videoaula que fala sobre isso. As duas últimas questões, elas versam sobre isso aqui, ó. O que é uma solução insaturada e o que é uma solução supersaturada, tá bem? Bem, toda solução, quando é formada, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Cloreto de sódio e água. Se eu pegar uma colher de cloreto de sódio aqui, colher de chá, e mexer, cloreto de sódio na sua totalidade, praticamente todo, vai se dissolver na água, né? Só que vai ter um limite, né? Se eu pegar 1 kg de sal e colocar aqui, provavelmente o sal não vai se dissolver totalmente. Então veja, quando o sal ou o soluto se dissolve totalmente na solução, nós dizemos que essa solução é insaturada, ok? Porém, se eu pegar uma quantidade grande de soluto, no caso aqui o sal, e colocar na água, uma quantidade grande mesmo, hein? A maior parte vai se dissolver, mas uma pequena parte, ó, vai permanecer, né, no fundo. A gente chama isso de corpo de fundo. Então a gente chama essa solução de solução saturada. Tem a solução supersaturada também, viu, gente? Como é uma solução supersaturada? Você pegar essa solução aqui, ó, saturada, e aquecê-la. Aquece. Aí a temperatura vai fazer com que esse sal aqui, ó, ele se dissolva. Porém, você pega essa água que está a uma temperatura alta e coloca num local lá. Muitas vezes, se você bater nessa solução, vai ocorrer a formação do corpo de fundo novamente, logicamente quando a temperatura diminuir, ok? Aí você vai ter um exemplo de solução supersaturada. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês de revisão para a avaliação diagnóstica nossa, né? Então, muito obrigada e até a próxima. Estudem, prova está fácil, não tem cálculo, só teoria. Muito obrigado e até a próxima.